Na Páscoa, a gente celebra a ressurreição de Jesus. Jesus foi condenado, morreu na cruz e foi sepultado. Quando foram ao sepulcro de Jesus, estava vazio, o corpo não estava lá. E apareceu um anjo para dizer: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Porque a morte não foi o fim para ele, porque ele ganhou uma vida agora que não pode mais ser morta. Ou seja, a morte para ele foi só a passagem para a vida própria que não mais é ameaçada pela morte. É claro que não é fácil a gente entender a ressurreição, como é fácil a gente entender o Natal, porque o Natal é o nascimento de Jesus, e o nascimento de uma criança, todo mundo sabe como acontece, todo mundo já ouviu falar como é um parto, mas a ressurreição nós não sabemos, ninguém viu o exato momento em que Jesus ressuscitou. Por isso, para a gente entender, a gente pode fazer algumas comparações. A comparação não é o fato em si, mas ajuda a gente a entender. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente tem uma semente e a gente enterra a semente e cobre a semente de terra e rega a terra, o que é que acontece? A semente nasce como uma planta. Aquela semente aparece de novo? Não, ela vai gerar outras sementes. Aquela semente morreu, mas a sua morte gerou outras vidas. Ou a gente pode olhar, por exemplo, para a luz, porque quando a gente acende uma luz, por pequena que seja, ela acaba com a escuridão que tem perto dela. A gente pode olhar também para o ovo. Por que que o ovo simboliza a Páscoa? Porque quando o pinto vai nascer, ele quebra a casca do ovo e atravessa o ovo, assim como Jesus quebrou a porta do sepulcro e saiu do seu túmulo. E o coelho? O coelho coloca ovo por acaso? E por que que o coelho é o símbolo da Páscoa? Alguém aqui já teve um casal de coelhos em casa? O que é que acontece? Em um mês você já tem mais coelhos, em 2 mais, muito mais, porque o coelho reproduz muito. Ou seja, o coelho significa a abundância de vida. O coelho proporciona muita vida, assim como a Páscoa, porque como a ressurreição de Jesus é a esperança de que a vida não termina com a morte, a vida da gente ganha um aspecto diferente. A gente acredita mais na vida, a gente tem mais vontade de viver, porque se a morte fosse o fim de tudo, talvez a gente nem se importasse com a vida, talvez a gente se desesperasse quando uma pessoa querida, que nós gostamos tanto, partisse desta condição humana. Mas quando a gente acredita na ressurreição, a gente pensa, a vida é muito mais, por isso ela precisa ser respeitada, preservada, porque a vida é um dom de Deus. Portanto, isso é a ressurreição, é a luz que invade o mundo. Temos problemas, temos dificuldades, mas por causa da ressurreição, permanece a nossa esperança de que Deus é que dá a última resposta sobre todas as coisas.